Bom dia, vamos dar início, a mais uma conversa nesse domingo de manhã para a gente poder harmonizar, e começar as nossas atividades. Nós vamos ler uma mensagem de Meimei, intitulada Paz e Luz. Dias difíceis atravessamos na terra. Ouves dizer: onde estiveres, espalha a beneficência das boas palavras e oferece a bênção do teu sorriso de paz e fraternidade. Todos os acontecimentos de ordem negativa são subproduto das trevas de espírito. No torvelinho das sombras, o céu não pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender, em nome de Deus, um raio de luz. Meimei. Amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer essa oportunidade bendita de estarmos vivenciando neste momento as transformações morais e materiais que passam no nosso planeta. Hoje em especial, Senhor Jesus, agradecemos também essa doutrina bendita que nos esclarece, nos consola, nos ampara. E pedimos, Senhor, derrame sua bênção de luz sobre todos nós, sobre todos aqueles que se encontram nas linhas de frente dos hospitais, tomando conta da limpeza urbana, da segurança pública, dando enterro digno aos nossos mortos. A todas as mães, Senhor Jesus, que se encontram afastadas de seus filhos, a todos aqueles que não conseguiram ainda compreender o momento sublime que atravessamos, e principalmente, Senhor Jesus, ampara nós mesmos, eternos pedintes que somos. Nos encontramos ainda tão caídos, tão quebrados, tão sozinhos. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Neste capítulo, Kardec traz para a gente uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achareis carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E comenta também capítulo 14 de João, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nessas duas passagens, Jesus fala para a gente aquele famoso vinde a mim, Vinde a mim. Você está sofrendo, você está com dificuldade, venha a mim. Vamos até Jesus no momento em que nós nos encontramos fatigados, é um momento em que nós estamos passando por dificuldades. Por quê? Porque Jesus vai eliminar o nosso sofrimento, porque Jesus vai nos dar uma condição de passar pela vida sem nenhuma dificuldade? Não, ele fala para a gente que não. Ele fala para a gente que nós devemos tomar o jugo dele, carregar
o fardo que ele nos oferece, porque o jugo dele é suave. Nós não ficaremos livres do jugo, mas nós teremos um jugo suave. Nós não ficaremos livres do nosso fardo, mas ele nos ajudará a carregar esse fardo. Quando Jesus disse isso, foi muito difícil para todos nós que estávamos lá ouvindo, entender o que ele queria dizer com essas palavras. Não só com essas palavras, mas com todos os seus ensinamentos. E Jesus sabia disso. Ele tinha certeza de que com o passar do tempo, nós iríamos esquecer o que ele havia dito, iríamos deturpar as suas palavras, iríamos fazer muita coisa errada. Então ele nos promete um consolador. Ele fala para a gente, olha, guarda os meus mandamentos, mas não se preocupe, porque quando vocês estiverem quase esquecendo o que eu disse, eu vou lhes mandar um outro consolador. Vou mandar para vocês alguém que vai recordar tudo o que eu ensinei e vai ensinar coisas novas. Diante dessa promessa de Jesus, nós nos sentimos mais consolados. Porque se nós não entendemos naquela época, porque nós não tínhamos um embasamento moral, um embasamento intelectual para a compreensão, hoje nós já temos. Então hoje nós já estamos em condição de relembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e aprofundar um pouco mais nesses ensinamentos. E como que ele fala que nós vamos fazer isso? A promessa dele é que ele enviará um consolador, algo que vai nos trazer um consolo, uma explicação do porquê que nós estamos passando por dificuldades, por que nós temos tantos problemas na nossa vida, por que nós estamos reencarnados na Terra, por que nós estamos dentro da família que nós recebemos, por que nós moramos aqui e não moramos lá, por que a gente trabalha e não fica rico, enquanto tem outros que nem trabalham e são ricos. Porque tantas pessoas com enfermidades terríveis e outras não pegam nenhum resfriado. Por que tudo isso? Então este Consolador, que foi prometido por Jesus, ele vem nos esclarecer sobre todas essas coisas, como foi promessa de Jesus em João. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nesse capítulo, no capítulo 6, Kardec traz para a gente 4 mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. Por que é importante a gente falar isso? Porque lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala para a gente que o Espiritismo é uma doutrina que está baseada em fatos trazidos pelos Espíritos, testados, analisados, comparados, e que os Espíritos trouxeram essas mensagens em diversas oportunidades, em diversos locais diferentes e por médiuns diferentes. Então o Espírito, ou o grupo de Espíritos que assinaram as mensagens com o nome de Espírito de Verdade, deram essas mensagens através de diversos médiuns, em diversas cidades, em diversos momentos diferentes. Então, neste capítulo, por exemplo, nós temos uma mensagem que foi ditada em Paris, em 1860. E uma outra, também em Paris, em 1861. Tivemos uma mensagem que foi ditada em Bordeaux, em 1861 também. E uma quarta mensagem ditada em Havre, em 1863. São 4 mensagens assinadas pelo mesmo Espírito
que o conteúdo é complementar, é coerente, é lógico. Essa é uma das características do Espiritismo. Os Espíritos trazem para nós os ensinamentos, as informações, dentro de uma lógica, de uma coerência, que é muito difícil para aquele que tem o espírito investigador, questionador, refutar qualquer um de seus princípios. Por isso, Kardec fala para a gente no Evangelho, no item 4, que o Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvido de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Esse é o papel do Espiritismo, esse é o papel dessa doutrina intitulada Consolador prometido por Jesus. Ele vem no tempo previsto. No tempo previsto por quê? Porque nós já estávamos com um avanço tecnológico, um conhecimento científico mais apropriado para o entendimento daquelas revelações que foram trazidas. As novidades que o Espiritismo trouxe, os acréscimos aos ensinamentos de Jesus, eles já podiam ser mais facilmente compreendidos na época do advento do Espiritismo. Mas por que Jesus não falou isso então? Porque naquela época nós não tínhamos esse conhecimento. E aconteceria com ele o que aconteceu lá no Apocalipse de João. Parecia coisa fantasiosa. Parecia que ele estava falando de um sonho fantástico. E ninguém conseguiu entender nada. Agora não. Agora nós podemos compreender os ensinamentos que os Espíritos nos trazem. E ele fala para a gente que aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam e vejam. Então ele transfere para cada um de nós o compromisso de buscar, de compreender, de analisar estes ensinamentos para colocar em prática no dia a dia, ou não, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. A doutrina, ela nos esclarece tudo a respeito de onde nós viemos, aonde nós vamos chegar, como que nós devemos passar por essa trajetória, como deve ser o nosso comportamento perante o nosso próximo, perante a nossa família, perante a nossa religiosidade, como que nós devemos nos colocar no mundo. Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos conseguir conquistar esse consolo prometido por Jesus. Nós vamos ter o alívio do nosso fardo, como ele fala lá em Mateus, porque com ele o fardo se torna leve e o jugo suave. Então, quando nós compreendemos todos esses mecanismos que envolvem a lei de Deus, nosso fardo fica leve. Nós sabemos, tudo passa. Nós sabemos que o sofrimento não é eterno. Nós sabemos que nós vamos caminhar ainda em sombras até que encontremos a nossa própria luz. Então, estes ensinamentos trazem para nós o consolo. E por isso a doutrina espírita é considerada esse consolador que Jesus prometeu para a gente.
O Espírito de verdade, neste capítulo, ele fala para a gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Os Espíritos do Senhor. Os Espíritos do Senhor são aquele grupo de espíritos que vieram um pouco antes de Kardec, junto com Kardec, depois de Kardec, nos esclarecer sobre todos os pontos relativos às leis naturais. Vieram nos esclarecer sobre a importância de se viver em sociedade. Vieram nos esclarecer que nós temos dívidas e créditos e que nós temos que acertar essas contas. Temos que pagar as nossas dívidas. Temos que nos ajustar com os nossos credores. Vem nos falar que nós temos uma luz interior. Nós somos deuses, nós somos luzes. Jesus já tinha falado. Mas que é necessário o exercício da transformação moral para que essa luz possa brilhar com maior intensidade. Todos esses pontos Jesus já havia tratado, mas nós, espíritos infantis ainda, imaturos, rebeldes, não demos muito ouvidos a ele. Então foi necessário que um novo Consolador viesse, uma nova doutrina que falou por todos os cantos da terra, trazida agora não numa única pessoa, não personificada num ente único, mas um grupo de espíritos que vieram trazer ensinamentos, que chegaram nos 4 cantos do planeta. Em qualquer lugar do planeta, nós encontramos médiuns, nós encontramos intermediários que trazem as mensagens dos espíritos, esses espíritos do Senhor, de que nos fala o Espírito de verdade. Claro que tem muita coisa que não é coerente, tem muita coisa distorcida, tem muita coisa errada. Tem, com toda certeza. Porque da mesma forma que nós, encarnados, somos espíritos imperfeitos, imaturos, rebeldes, ainda encontramos também no plano espiritual espíritos na mesma frequência. Os que saíram daqui nessa situação não viraram santos porque desencarnaram. Estão lá nesta mesma situação. Então, precisamos de analisar, precisamos de usar critérios, passar pelo crivo da razão todas essas mensagens e ver se são realmente dos Espíritos do Senhor. Esses Espíritos do Senhor, um imenso exército, se movimentou, trouxe para nós os ensinamentos que Kardec, um trabalho árduo e maravilhoso, organizou, codificou, estabeleceu uma ordem para que ficasse fácil para que a gente entendesse. Muita gente acha que Kardec é o autor da doutrina espírita. Não é. Kardec apenas organizou. A gente fala apenas como se tivesse sido um trabalho fácil, né? Nós sabemos, conhecemos as dificuldades que ele passou, o imenso trabalho que ele teve, a quantidade de mensagens que ele recebeu para organizar aquilo tudo, para passar pelo crivo da razão, para analisar se tinha coerência ou não. Tudo isso foi um trabalho muito grande. Kardec, então, organizou essas mensagens
que foram espalhadas por toda a superfície da Terra, semelhante a estrelas cardecas. E na época de Kardec, foi isso mesmo. A mediunidade, ela pipocou para todos os lados e virou até atração da sociedade, né? Nós vamos lembrar aí o livro, né, o filme de Kardec, acho que todos nós assistimos, né, que mostra os eventos sociais para a manifestação dos espíritos. As pessoas não conheciam, não sabiam do que se tratava, achavam interessante e as mesas dançavam pelos salões, né, buscando chamar a atenção. Hoje nós não vemos isso mais, porque hoje nós não temos mais a necessidade disso. Nós já sabemos que eles existem, nós já convivemos com eles com mais naturalidade. Eles estão ao nosso lado todos os instantes da nossa vida e nós já conseguimos entender isso. Então, esses eventos vieram abrir os nossos olhos, porque estávamos no momento certo. Estávamos amadurecidos o suficiente para receber esses ensinamentos. E a doutrina espírita, ela vem exatamente no momento em que nós mais precisávamos de nos aproximarmos do Cristo. Estávamos passando por um momento de muito materialismo, um momento de uma transição difícil. E a doutrina espírita, então, ela traz como consolador prometido a esperança através das palavras de Jesus. Por isso, o Espírito de Verdade fala para a gente que veio restabelecer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Agora, no mês de abril, nós temos algumas datas que nós precisamos de lembrar. Datas importantes para a doutrina espírita, porque foi em abril, exatamente em abril, há 163 anos, que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o marco inicial desta doutrina aqui no planeta. Então, nós comemoramos no dia 18/4 o aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos. 163 anos que essa doutrina está entre nós. Em abril também aconteceu o lançamento do Livro dos Espíritos. Foi em 1864, no dia 15 de abril. E Kardec, apesar de ter desencarnado no dia 31 de março, ele foi sepultado no dia 2 de abril. Então, são datas muito importantes para a doutrina espírita. Mas para nós, brasileiros, existe uma data que também é extremamente importante. É o dia 2 de abril, o nascimento de Chico Xavier. Há exatos 110 anos atrás, nós recebemos esse Espírito do Senhor, que veio, através da sua mediunidade, complementar todos os ensinamentos de Kardec. Chico Xavier, ele é considerado como aquele continuador da obra de Kardec. Ele também escreveu bem pouca coisa, mas ele psicografou muito. Psicografou mais de 200 obras, que deixou para a gente com ensinamentos fantásticos. E através do seu exemplo, Chico Xavier deixou para a gente um legado de amor, luz e caridade incontestável. E Souto Maior, no livro que traz a bibliografia do Chico, narra para a gente um desses fatos. Lógico, lá tem vários, né? Mas nós escolhemos um que eu acho que é muito importante neste momento em que nós estamos vivendo. Ele narra para a gente que Chico era muito atacado, principalmente pela sua obra de caridade. As pessoas acreditavam, como muitos acreditam até hoje, que o auxílio aos necessitados era responsabilidade do governo, que o amparo social,
o amparo material era responsabilidade do governo. E aí, Chico, a essa fala, Chico trazia duas frases muito importantes. Ele perguntava: se uma casa está pegando fogo, devo enfrentar um incêndio com alguns baldes de água antes da chegada dos bombeiros ou devo cruzar os braços? Se a nossa casa estiver pegando fogo, se a casa do vizinho estiver pegando fogo, o que nós vamos fazer? Nós vamos cruzar os braços? Ou nós vamos tentar ajudar de alguma forma com alguns baldes de água? Mesmo sabendo que talvez esses baldes de água não vão apagar o incêndio. Mas se salvar uma cadeira, já está de bom tamanho. O banho não resolve o problema da higiene no mundo, mas nem por isso vou deixar de me lavar. E Chico era assim, né? Igual aquela história do beija-flor que queria apagar um incêndio com umas gotinhas de água, Chico fez a sua parte. Ele atuou na comunidade em que estava inserido, ele auxiliou as pessoas que estavam à sua volta, ele exercitou os ensinamentos do Cristo. Ele adquiriu o conhecimento da doutrina espírita através do contato direto com os espíritos. E não pensou duas vezes. Colocou mãos à obra e começou o trabalho de caridade. Porque o lema da doutrina espírita é esse: fora da caridade não há salvação. Esse lema, lançado por Kardec, ele deve ser a nossa bandeira maior. Todos nós que nos intitulamos espíritas, que nos dizemos espíritas com muito orgulho, com muita satisfação, que já temos o conhecimento das verdades eternas, já entendemos com maior facilidade as leis da natureza, temos que carregar essa bandeira da caridade. Porque nós, disse-nos Jesus, seremos conhecidos por muito nos amarmos. E se nós, espíritas, nós cristãos, não exercitamos a caridade, como que será esse amor? Como faremos para amar o nosso próximo? Então é necessário que a doutrina espírita seja melhor entendida, mas principalmente seja melhor praticada. Através do amor, através do amparo, através da assistência fraterna, da forma que cada um de nós achar e resolver exercitá-la. Mas não é uma doutrina que veio para ficar nos livros, para ficar nas prateleiras, para enfeitar os aparadores da casa. É uma doutrina que deve entrar pela nossa mente e sair pelas nossas mãos, através do exercício constante da caridade. Nós estamos em um momento bastante delicado, muito difícil, afastados daqueles que nós mais amamos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Muitas vezes, trancados dentro de casa, num isolamento que dá até dor no coração. Mas será que nós estamos realmente sozinhos? Será que não é esse o momento de nós nos aproximarmos daqueles que já partiram, daqueles que estão no plano espiritual, daqueles espíritos do Senhor que nos fala o Espírito de verdade? Olha que momento sublime. Podemos agora nos conectar através do Wi-Fi de Deus, como falou a Gésa outro dia aqui. O Wi-Fi de Deus está aí para que a gente possa conectar com os Espíritos do Senhor. É a oração. Através da oração nós podemos nos ligar aos nossos amigos, aos nossos parentes, a todos aqueles que estão um pouco mais afastados de nós.
ou muito mais afastados de nós. Sejam aqueles que ainda permanecem no plano físico, como daqueles que já partiram para o plano espiritual. Porque esse conhecimento a doutrina espírita já nos trouxe. Esse consolo nós já temos. Nós já sabemos como fazer. Nós sabemos da interferência dos espíritos na nossa vida, conforme nos esclarece lá o livro dos Espíritos. Então precisamos de colocar em prática essa doutrina consoladora, que nesse momento é o nosso esteio. Nesse momento deve ser aquilo que vai nos fazer avançar. Nesse momento, nós encontramos na doutrina espírita todas as respostas que nós necessitamos para atravessar essa dificuldade. Chico trouxe para a gente no livro Escrínio de Luz uma mensagem de Emmanuel chamada Ante o Cristo Consolador. E ele fala para a gente que nas consolações e tarefas do Espiritismo é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma além da morte, através de testemunhos insofismáveis de experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço se não auxiliais o aperfeiçoamento moral do espírito em peregrinação na terra? Recebemos uma gama de informações muito grandes, uns ensinamentos maravilhosos. Ficamos embevecidos diante do livro espírita. As informações que Emmanuel, que André Luiz, que Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles nos trazem são fantásticas. Mas nós não podemos perder a oportunidade valiosa de colaborarmos com o aperfeiçoamento moral de quantos nos cercam. Não adianta nada. Esse conhecimento está guardado nos livros. Não adianta nada, esse conhecimento está aqui dentro da minha cabeça. Se ele não é transformado em ação através das minhas mãos, ele não tem valor nenhum. Movimentarás equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão teus acertos se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas a noção de responsabilidade naqueles que te observam e ouvem? Aqueles que te observam e ouvem. Primeiro nós temos que fazer. Nós não vamos transformar o outro. O nosso compromisso é transformarmos a nós mesmos, mas através do nosso exemplo, através da nossa conduta moral, através da forma como nós nos portarmos diante das diversidades da vida, o outro será sensibilizado. Através do nosso esforço de mudança, o outro fará esforço semelhante. Nós precisamos da ação. Nós não podemos mais continuar nesta inércia que nos encontramos. Nós entramos em um ciclo de vai e vem sem transformação. Pedimos, imploramos o retorno à Terra, porque descobrimos que não aproveitamos as oportunidades anteriores.
E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concedeu o retorno à terra neste momento, nesse exato momento de aferição de valores, de revisão de conceitos, onde todos os habitantes do planeta são chamados à renovação, à mudança, à transformação. Esse momento é único. Nós estamos construindo um marco na história do mundo. E o que nós estamos fazendo? Como nós estamos contribuindo para essa transformação? Como nós estamos nos comportando? Nós já aprendemos a atender, a obedecer e a seguir as ordens, os conselhos, as recomendações dos órgãos terrestres? Como que nós gostaríamos de atender às recomendações, de cumprir as leis de Deus, se nós ainda não conseguimos cumprir as leis da terra? Vamos pensar um pouco. Como está sendo a nossa conduta diante dessa dificuldade? Estamos sendo uma luz a levar a esperança e o consolo, ou estamos sendo um ponto de perturbação da ordem? Nós, enquanto espíritas, temos um compromisso muito grande. Jesus assevera para a gente: a quem muito é dado, muito será cobrado. Nós recebemos todas as informações. Nós recebemos todos os esclarecimentos acerca do momento atual. O que estamos fazendo com tudo isso? Qual tem sido o nosso comportamento diante desta situação? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos e em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento, se te não dispões a ajudar o pedaço de chão em que nascestes, contribuindo de algum modo na construção da terra melhor? Estamos, gente, ajudando esse pedaço de chão onde nascemos? Estamos contribuindo na construção de uma terra melhor? Veja bem, essa mensagem é de Emmanuel. Não é uma mensagem que foi trazida ontem. Não é uma mensagem que chegou a nós no início da pandemia. É uma mensagem que chegou a nós na década de 60. 1960. Quantos anos? Emmanuel fala para a gente sobre essa necessidade de auxiliar no pedaço do chão onde nascemos, desde os anos 60. Kardec fala para a gente da necessidade da transformação moral há 163 anos. E Jesus nos convida à mudança há mais de 2000 anos. Estamos aí, nascendo, morrendo, tornando a nascer e deixando para depois essa transformação que é tão urgente e necessária. É por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. A doutrina espírita não pode ser apartada da moral do Cristo. Tem que andar junto, porque é o consolador prometido por Jesus. E veio com a missão de nos lembrarmos de todos os seus ensinamentos,
recordar a que viemos, para onde vamos, por que estamos na Terra, qual é o papel de cada um de nós, o que nós devemos fazer para essa transformação. Vamos apagar os incêndios, vamos ajudar com um copo de água fria. Vamos nos preocupar com cada ser vivo nesse planeta, porque todos nós importamos, todos nós somos necessários. Cada um de nós pode ajudar naquilo que lhe é cabido. Ninguém pede nada além do que nós podemos fazer. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos ensinam que o limite da caridade é o limite de nossas forças. Então, cada um de nós sabe de seu limite. Nós vamos encontrar aquele que sai para a rua, pede donativos e ajuda centenas de pessoas. Mas vamos encontrar aquele outro que doa, porque ele não consegue, ele não pode sair às ruas, mas ele doa. E vamos encontrar ainda aquele que ora, tão importante quanto o primeiro, tão importante quanto o segundo, porque o limite de nossas forças, cada um de nós conhece. Mas existe algo que nós podemos fazer. Existe algo que está ao nosso alcance. E esse algo cabe a nós fazermos. Nós não podemos relegar a outro. Não compete a nós passarmos mais uma encarnação sem nada realizar. E implorar para retornar novamente numa próxima experiência. Não nos compete. Porque este momento é o nosso momento. Nós, como nos disse uma vez um palestrante aqui da cidade, estamos na nossa melhor versão. Somos o resultado de um trabalho imenso que realizamos até aqui. Cada um de nós. Mas precisamos avançar mais. Precisamos caminhar um pouco mais, porque estamos entrando no mundo de regeneração. E neste mundo de regeneração não comporta ociosos, não comporta orgulhosos, não comporta invejosos, porque o bem tem que prevalecer sobre o mal. Então, precisamos realizar essa transformação. Precisamos deixar a Terra com a certeza de que contribuímos efetivamente para a sua transformação. E a transformação do planeta só acontece com a transformação de cada um de nós. A parte material só muda se a parte espiritual mudar também. Então, primeiro, temos que transformar a nós mesmos, para depois encontrarmos esse planeta regenerado no futuro. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho de pesquisa ociosa ou de êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso reencontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degraus diferentes da vida evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos. E sem
a disciplina de seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e requietas a caminho do caos. Não estamos no caminho do caos. Não estamos desamparados, porque Jesus está no meio. Porque a doutrina espírita nos traz o consolo, nos traz o esclarecimento, alicerçada no Evangelho de Jesus. A sua base posta em cima dos ensinamentos de nosso Mestre Maior. Então, precisamos seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus, e trabalhar, aproveitando esse grande reencontro de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. É neste momento sublime que nos encontramos, em que temos a oportunidade de conviver de mais perto, de trocar com maior intensidade com os nossos irmãos do mais alto. É neste momento, confinados em nossas casas, guardadinhos, sem as interferências e os chamativos exacerbados da matéria, é que nos encontramos mais próximos de Jesus. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso convite. Vamos orar mais. Vamos abraçar mais os nossos irmãos caídos. O nosso abraço espiritual. Através da mão que estende o pão. Através do sabão que seja. Vamos abraçar os nossos irmãos. Vamos auxiliar a todos aqueles que não podem mais nos buscar, mas que ainda assim estão necessitados. É o momento de encontrarmos uma forma de irmos até eles. Eles estão necessitados e dependem de nós para passar por este momento de dificuldade. E cabe a cada espírita, a cada cristão, levar o amor e a caridade por onde for, porque esse é o ensinamento de Jesus. Nós vamos encerrar por hoje, convidando vocês a fazer conosco uma prece e a instituir diariamente o culto do Evangelho no lar. Todas as noites, no horário que for melhor para a família, para aqueles que estão dentro da casa, que possam se reunir em torno do Evangelho, fazer uma leitura, comentar um pouco, fazer uma prece e pedir pelo nosso planeta, pelos nossos doentes, por aqueles profissionais que continuam trabalhando, mas principalmente pelos dirigentes de todas as nações, que eles possam nos auxiliar a passar por esses momentos com maior equilíbrio e tranquilidade. Vamos orar. Amigo Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia que se inicia, pela semana, Senhor, que começa banhada de luz, de amor e de esperança. Permita, Senhor, que neste momento os anjos do Senhor estendam suas asas sobre todos nós. Ampara-nos, consola-nos, dá-nos a força necessária, Senhor, para caminharmos com mais segurança, para auxiliarmos ao nosso próximo, mas principalmente, Senhor Jesus, para remover de nossos corações todo o orgulho e o egoísmo que ainda nos impedem de caminhar para junto de Ti. Ampara, Senhor, o nosso planeta querido. Ampara o pássaro, ampara o homem.
ampara o inseto, ampara a planta, ampara o dia de hoje, Senhor, para que no dia de amanhã possamos ser melhores do que fomos hoje. Que assim seja.